Olá, meus amores! Eu espero que cada um de vocês estejam bem e que essa semana já seja a melhor semana de nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou falar 6 palavras que nós não devemos falar dentro de nossa casa e muito menos falar para alguém. Bora lá! Primeiro, a gente já sabe que o universo foi criado através das palavras. Nisso a gente já sabe o quanto a palavra tem poder. Agora vamos na Bíblia para ver o que a Bíblia fala conosco da palavra. Vamos em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Tudo que a gente fala, ela volta para nós. Por isso a importância de saber, de ter inteligência nas palavras que nós vamos usar. Precisamos ter consciência, ter sabedoria, que algumas palavras, elas aqui ofendem o próximo, mas nós também temos um mundo invisível, um mundo espiritual, o qual a gente não consegue ver, mas que essas palavras tanto têm poder que faz acontecer uma batalha nesse mundo que a gente não consegue ver, entre o bem e o mal. Deus sempre está nos defendendo, mas nós não podemos esquecer que o inimigo, o nosso inimigo, ele fica ao nosso derredor, só esperando uma brecha. E cada vez que a gente fala alguma palavra que amaldiçoa o nosso próximo, ou a gente fala a palavra dentro da nossa casa, a gente está trazendo mais daquilo para a gente. Muitos não têm esse conhecimento, muitos falam a palavra inocentemente. Vamos ver aqui algumas palavras que a gente não deve falar em momento nenhum. A primeira palavra é merda. Ela significa sujeira, ela significa excremento, ou seja, cocô. Para que a gente vai ficar falando? Essa serve para mim, é uma das palavras que eu falava, que agora a partir do conhecimento que eu estou tendo, se eu voltar a repetir, eu estou querendo fazer isso, estou querendo deixar isso na minha vida. E não é o que eu quero. Eu quero que a minha vida, assim, vá para frente, que abra os meus caminhos, ilumina o meu caminho, a minha vida. Então, essa palavra a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Vagabundo. Você já se deparou com alguém chamando outra pessoa de vagabundo? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele ou ela leva uma vida errante, vadiando, vagabundando por aí. A palavra, ela tem o poder sim de transformar naquilo. E cada vez que a gente fala e a pessoa ouve, mais daquilo ela vai pegar para a vida dela. Essa palavra é muito comum quando a criança ela é um pouco levada. Que as pessoas sempre perguntam, como que vai fulano, como que tá? E geralmente a gente fala assim, cada vez mais danado. Vocês já ouviram essa expressão? Pois é, uma simples expressão, mas que a gente não pega, não vai lá no dicionário para pesquisar, para ver o que significa. E o significado dessa palavra é aquele que foi prejudicado, aquele que está condenado ao inferno. Jamais podemos chamar os nossos anjinhos, nossas criancinhas de danado. Essa palavra eu aprendi, meus filhos ainda eram pequenininhos. Eu aprendi através de uma colega, que eu falei isso, falei, tá cada vez mais danado. Ela virou para mim e falou assim, Kelly, você sabe o significado dessa palavra? Aí eu fui no dicionário e descobri e vi que significava isso, condenado ao inferno. Aí eu parei, nunca mais falei. E quando eu vejo alguma mãezinha falando isso do seu filho, eu chego e falo, mãezinha, você sabe o significado? Não é bom a gente falar essa palavra para nossas crianças. A quarta palavra é desgraçado. Desgraçado significa perda de graça, infelicidade. Essa é outra palavra que a gente muito diz por aí e muito se ouve também. Quando a gente está falando desgraçado, a vida desgraçada, a gente está pedindo a desgraça para a gente. É muito importante tudo isso que eu estou falando. Existem milhares de palavras que a gente não deve falar, mas eu hoje trouxe aqui essas palavras. Você anota, depois você vai procurar, não fica só no que eu estou falando. Procura para você ter certeza realmente do que eu estou falando aqui, do que não é bom a gente estar repetindo essas palavras. Outra palavra muito comum é maldito, que significa
condenado, amaldiçoado. É outra palavra que a gente tem que correr dela mesmo, tirar ela, arriscar, apagar do nosso vocabulário. E outra palavra muito comum também, mas que magoa o coração das crianças e pode torná-lo um adulto tímido, pode tornar um adulto que não confia em si. É quando pequeno a gente chama ele de burro e idiota. Às vezes eles não conseguem fazer uma coisa de acordo com o que a gente queria que fizesse. A gente não pode jamais chegar para elezinho e falar: seu burro, seu idiota. Não, a gente tem que incentivar, mesmo quando não saiu de acordo com o que a gente esperava. A gente não pode esquecer que toda a idade, né, desde os pequenininhos até a gente, tudo na vida, de novo, é um aprendizado. Então a gente não tem o direito de chamar ninguém de burro ou de idiota porque não soube de alguma coisa. A gente tem que ter, sim, a paciência de ensinar, de explicar, de fazer o que cabe a nós. Que Deus venha abrir o nosso olhar, o nosso ouvido, para que essa verdade entre dentro da gente, entre dentro do nosso consciente, do nosso inconsciente, que a gente trabalhe mais isso em nossa vida. Você escolhe como usar as suas palavras. A palavra, ela cria nossa realidade. Agora eu vou para a frase que nós não devemos falar, que devemos tirar completamente, conforme as outras palavras que eu falei, tirar essa frase também da nossa vida. Nada para mim dá certo. Você já falou essa frase ou conhece alguém que tenha falado? Como eu disse, a palavra cria nossa realidade. Se a gente começar a falar coisas boas, a gente vai se sentir melhor, as coisas vão mudar, vão acontecer coisas boas na nossa vida. E enquanto a gente só falar coisas ruins, o nosso sentimento vai ser de coisa ruim. Faça esse teste, começa a mudar todas as palavras negativas. Nós não temos o controle absoluto de nossa mente, mas se a gente treinar, a gente consegue mudar sim, consegue mudar, tirar essas palavras ruins da nossa vida e substituir por palavras boas. E quando vier esses pensamentos que te deixam ruim, pense em uma coisa boa, pense no aniversário que você foi, no aniversário, no nascimento, no seu casamento, na sua formatura. Pense em coisas boas que vai fazer essas coisas ruins, essas palavras ruins saírem. E quando você se pegar falando essas palavras, não se culpe, tá? Você só tem que mudar, só tem que substituir essas palavras. A culpa, se a gente ficar carregando a culpa, ela só nos deixa pior. Então você não deve ficar se culpando se você, mesmo tendo ouvido, tendo conhecido essa palavra que nós não devemos falar, você se pegar falando. Não se esqueça que toda mudança, ela leva um tempo para se tornar um hábito na nossa vida. É só você não desistir. Tenha em mente que você precisa mudar, que essas palavras você nunca mais vai falar você nunca mais vai falar, que você vai conseguir, que você já conseguiu tirar ela do seu vocabulário. Tá? Eu espero que você tenha gostado mais desse vídeo. Eu peço a vocês que deixem o seu like, que compartilhe, que se você não for inscrito, se inscreva. Toda vez que você quiser uma mudança e não conseguir, peça ajuda a Ele, ao Deus Todo-Criador. Ele te criou, Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe a mudança que você precisa e a mudança que você quer. Então, conte com Ele, peça ajuda a Ele, que Ele vai te ajudar. Um grande beijão, fique na luz!